E aí, pessoal, o próximo modelo que nós vamos examinar aqui, baseado em séries temporais, é um modelo muito conhecido, muito utilizado, todas as vezes que nós conseguimos perceber uma relação, uma associação entre variáveis, como por exemplo o tempo e o volume de vendas, ou a quantidade de investimento em promoções em um determinado canal de marketing, o retorno em termos de venda, enfim. Eu tenho certeza que esse conteúdo é um conteúdo que não é inaugural para vocês, tendo em vista que é um conceito, que é um conteúdo importante e tratado na disciplina de Estatística 1. Então, o meu objetivo aqui é muito mais fazer um apanhado, uma síntese dos aspectos principais do modelo de regressão linear. Bom, a regressão, em princípio, ela é utilizada com duas finalidades. Primeiramente, que nós sejamos capazes de fazer predição, né? Prever ou predizer o valor de uma variável dependente a partir de uma variável regressora, uma variável independente, também chamada como variável explanatória no modelo. E uma segunda finalidade importante é quando nós temos um modelo bem especificado, um modelo de regressão bem ajustado, eu consigo explicar uma parcela substancial da variação da minha variável dependente a partir da minha variável explanatória, né? E acho que um aspecto importante aqui é que só faz sentido pensarmos na utilização desse modelo se há a constatação prévia de uma associação de moderada a forte, seja ela positiva ou negativa, entre duas variáveis, né? Bem, pessoal, então aqui vocês estão vendo diferentes gráficos de dispersão, cada um deles configurando uma determinada situação. Imaginemos aqui que nós temos no eixo da ordenada variável y, nossa variável dependente, que poderia ser vendas, e aqui na variável, aqui na abscissa, nós teríamos a variável x. Então nós temos aqui uma configuração de pontos que nos mostra uma relação possível entre a passagem do tempo e o volume de vendas, mas não é de forma alguma uma relação tão forte como a gente vai perceber aqui nesse segundo gráfico, onde existe uma correlação linear perfeita e positiva entre x e y. Aqui uma correlação linear negativa perfeita, uma moderada correlação negativa, aqui uma correlação inexistente entre as duas variáveis, x e y. Não faria sentido empregarmos um modelo de regressão numa situação como essa e tampouco utilizar o modelo de regressão linear para uma configuração onde se mostra aqui claramente uma correlação que não é linear, né? Então, como vocês se lembram, nós precisamos de calcular esse coeficiente de correlação. Ele pode variar de -1 a mais 1 indicando uma correlação positiva perfeita, -1 indicando uma correlação negativa perfeita, e aqui nós teríamos uma correlação inexistente entre as duas variáveis, sendo então possível encontrarmos um valor para esse coeficiente que seria igual a zero. Nós temos uma fórmula para calcular o coeficiente de correlação. Não se encrenquem muito com isso, porque certamente eu tenho tantas coisas aqui a trabalhar com vocês, eu não vou certamente pedir em momento algum de uma prova para que vocês façam, construam um modelo de regressão e venham a calcular coeficientes alfa, beta e também o coeficiente de correlação ou coeficiente também de determinação. Eu só estou mostrando para vocês que nós temos como calcular esse valor de R e precisamos certamente desse coeficiente porque os nossos olhos, a nossa percepção, ela não é muito, por vezes, adequada para a gente identificar algum padrão. Vejam que aqui nós temos plotados no gráfico 1 e no gráfico 2 a mesma informação. Só que aqui, se vocês conseguirem olhar aqui no nosso eixo da abscissa,
o intervalo aqui ele é maior, né? Do que eu vou encontrar, por exemplo, no caso dos intervalos aqui do gráfico 2. Isso faz com que nós tenhamos aqui uma dificuldade, talvez, em identificar uma relação moderada e talvez linear, então, entre x e y, né? Coisa que talvez eu consiga ver com maior clareza nesse segundo gráfico. Então, portanto, não podemos confiar na inspeção visual de um gráfico de dispersão, precisamos exatamente calcular o valor de R, porque somente na presença de um coeficiente de correlação que mostre uma correlação moderada, seja positiva ou negativa, ou muito forte, positiva ou negativa, é que faria sentido nós trabalharmos com a regressão. O modelo de regressão linear, ele tem aqui alguns parâmetros, nós precisamos conhecer o alfa e o beta, que são parâmetros desconhecidos do modelo, nós precisamos calcular, né, o intercepto e o coeficiente angular. Nós temos y, com esse acento aqui circunflexo, identificando então nossa variável dependente, também conhecida como variável resposta estimada. Nós temos o alfa. Alfa, ele descreve o valor de y quando eu tenho x igual a zero. Ou seja, o ponto em que a reta de regressão cruza ou toca o eixo y. B é conhecido como coeficiente angular, indica para nós a inclinação dessa reta. X é a nossa variável regressora, nossa variável independente, preditora, explanatória, são todos os termos que nós podemos usar aqui, que no caso das previsões de vendas, quase sempre a variável independente é ou o tempo, né, ou, como eu coloquei aqui no início da minha fala, por exemplo, a quantidade de investimento em promoções, né, enfim. E aqui nós temos, como se trata de um modelo de aproximação, nós temos aqui, para ficar tudo certinho, não se encrenquem com isso também, nós temos o erro aleatório do modelo, mostrando que pode ser que tenhamos outras variáveis que poderiam estar influenciando aqui nossa variável resposta, mas que não foram consideradas na especificação do modelo. Novamente, aqui vocês reconhecem as fórmulas, né? Eu tenho aqui a fórmula para o cálculo do coeficiente angular, aqui a fórmula para o cálculo do intercepto, né? Nós vamos fazer alguns exercícios aplicando essas fórmulas. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês o método dos mínimos quadrados parciais, né? Porque afinal de contas é por meio desse método que nós vamos conseguir, então, identificar num conjunto de pontos qual é a reta que melhor se integra, ou que está mais bem ajustada aqui nessa nuvem de pontos, né? Eu tenho, para essa configuração aqui de pontos, muitas retas poderiam ser interpoladas aqui, mas entre todas essas retas existe uma reta onde a soma dos quadrados dos desvios, dos erros, ela é o menor valor possível. E essa seria, então, a nossa reta de regressão, né? Então, vejamos aqui um primeiro exemplo, né? Aqui se diz: as vendas de calculadoras de uma loja do varejo nas últimas 10 semanas estão apresentadas abaixo. Determine a equação da linha de tendência e faça uma previsão de vendas para as semanas 11 e 12. Bom, então eu vejo aqui, eu tenho os períodos, nossa variável independente, preditora, regressora. Aqui, nossa variável dependente, a quantidade de vendas em cada um desses períodos. Queremos fazer as previsões para os períodos 11 e 12. E aqui o primeiro e mais importante, a primeira e mais importante ação do analista seria, antes de realizar propriamente a especificação de um modelo de regressão, avaliar qual é, afinal de contas, qual é o tipo de associação entre essas variáveis. Aqui vocês estão vendo no eixo X eu tenho a variável tempo, aqui no eixo Y eu tenho o volume de vendas ou a quantidade de unidades que foram vendidas,
E na hora que eu faço a plotagem, então, desses pontos, então aqui, por exemplo, no primeiro período, a quantidade de venda foram de 700 mil calculadoras. Já no segundo período, período 2, 724 mil calculadoras que foram vendidas neste comércio. Então, mesmo que eu não tenha aqui ainda condições de pronto estabelecer aqui, afinal de contas, qual é o efeito e predizer o efeito de x sobre y, o fato é que eu já consigo identificar uma correlação de moderada a forte entre essas duas variáveis, o que sugere, então, portanto, a pertinência de nós utilizarmos o modelo da regressão linear. Bom, nessa tabela aqui de cima, vocês estão vendo, nessa primeira coluna, eu tenho o tempo, ou os períodos. Aqui nessa segunda coluna, as unidades que foram vendidas. Aqui nessa terceira coluna, os produtos de X e Y, nós vamos precisar dessas informações. E aqui eu estou calculando inicialmente o coeficiente angular, né? Eu estou dizendo aqui que esse coeficiente será a somatória dos produtos de XY ou TY, no caso X aqui é T, né? É o tempo. Menos N, que é o número de observações, vezes a média de X, a média amostral de X, vezes a média amostral de Y. Isso sobre a somatória de X ao quadrado, os valores de X ao quadrado, menos N, vezes a média amostral ao quadrado. Então é isso que está aqui. Calculei então o coeficiente angular. Temos agora aqui que calcular o intercepto. O intercepto será a média amostral de y, ou seja, eu somo esses valores e divido pelo número de observações, menos o coeficiente angular, que nós já havíamos calculado aqui, vezes a média amostral de x, ou t. Pronto, temos aqui agora o intercepto e a possibilidade, então, de especificarmos aqui a nossa reta de regressão. A nossa reta de regressão, eu tenho aqui o valor do intercepto, que é o ponto em que a reta toca o eixo y, mais o coeficiente angular, vezes aqui a nossa variável explanatória, independente, crescido aqui do erro, porque se trata aqui de um modelo de aproximação. Então, se eu quero fazer a previsão para os períodos 11 e períodos 12 de uma só vez, eu vou então simplesmente inserir aqui o 11º período, aqui o 12º período e tenho, portanto, os resultados das previsões para os dois períodos. Bom, uma pergunta importante é essa, né? Podemos confiar nesse modelo, né? O quão bem ajustado esse modelo é e aderente ao que pode estar de fato então acontecendo com relação à demanda, né? Então eu preciso aqui do chamado coeficiente de determinação, ou R2, que vai me informar quanto da variação de y consegue ser explicado por x, né? Por nossa variável independente, já que aqui nós estamos tratando de uma regressão linear simples e não múltipla. Existe uma fórmula para se calcular o valor de R2, que é essa fórmula aqui, que vocês conhecem. E nesse nosso exemplo aqui das calculadoras, nós chegamos a um coeficiente de determinação de 0,93, ou seja, eu estou dizendo que 93% da variação de y, ou seja, do volume de vendas, se deve em função do tempo ou da variável preditora em nosso modelo. Bom, outra questão importante para nos mostrar se o nosso modelo ele é útil e confiável é um exame ou uma análise dos erros ou dos resíduos que foram provocados aqui com a consideração daquela reta. Se eu não tenho uma correlação positiva perfeita, eu vou produzir resíduos, eu terei erros. Então, portanto, o que eu quero é que, primeiro, que os meus erros eles sejam independentes, ou seja, que o erro observado num determinado período não esteja relacionado a um erro do segundo período.
né? Que eles sejam independentes entre si, que haja uma distribuição normal desses erros em torno de um ponto central, que é zero, que eu tenho erros positivos e negativos que se anulam, e que haja uma variação constante, ou seja, o que eu não gostaria de encontrar é uma situação em que, período a período, eu vou encontrando ou um aumento ou uma redução. Quer dizer, a redução da variância até é um ponto positivo, mas o aumento dessa variância no tempo é algo negativo e que mostra a necessidade de reespecificação do modelo. Vejam aqui nesse gráfico, estão plotados aqui no gráfico agora os erros de previsão de uma determinada situação. E fica evidente que à medida que o tempo está passando aqui, há uma dispersão maior, né? A variância do erro ela não é constante, pelo contrário, mostra que temos aqui um modelo que não está muito aderente, né? E aqui uma situação claramente de configuração desses erros que nos mostra claramente que não deveríamos ter aplicado aqui um modelo de regressão, porque o relacionamento entre as variáveis x e y, neste caso, certamente não demonstra ser uma associação linear. Então, pessoal, agora vocês estão vendo aqui um gráfico onde os meus erros eles se mostram como erros independentes, ou seja, há aleatoriedade aqui. O erro de um primeiro período não está relacionado a um erro de um segundo, que por sua vez não está relacionado a um erro de um terceiro, né? Eu tenho também aqui uma distribuição dos erros que pode ser descrita a partir de uma normal, né? Eu tenho também aqui uma variância que é constante, não há uma situação como esta anterior, em que com a evolução do tempo há um aumento dessa variância, e o que mostraria que o modelo estaria mal especificado, né? Então isso aqui seria um resultado desejado e nos mostraria, ou poderia nos dar um pouco mais de confiança em relação ao nosso modelo. Bom, eu posso incorporar padrões subjacentes da demanda com relativa facilidade numa reta de regressão. Vejam o caso dos índices sazonais. Vocês ainda não aprenderam a calcular esses índices, né? Nós vamos trabalhar com esse conteúdo um pouco mais à frente, mas vamos supor que nós tenhamos sido capazes já de especificar nossa reta de regressão, nosso modelo está aqui especificado, e eu tenho uma informação sobre o índice sazonal de dois períodos. Vamos chamar aqui de período 15 e do período 16. Nesse primeiro caso, o índice de 1,1 e aqui o nosso índice de 0,75. Né? O que está querendo dizer esse índice aqui? Está querendo dizer que a demanda no período 15 ela é 10% superior à demanda média de um conjunto de período, tomado aqui para efeito de planejamento. E aqui, o que o índice está querendo dizer, de 0,75, é que a demanda no período em questão, no caso do período 16, ela é algo em torno de 25% inferior à demanda média de um conjunto de períodos para efeito do nosso planejamento. Queremos utilizar essa informação e conseguimos então melhorar a assertividade da nossa previsão. Nós vamos incorporar aqui então o índice sazonal. Então eu tenho aqui primeiramente que fazer a projeção da tendência, né? Eu simplesmente substituir lá naquela nossa equação a variável t, tempo, né? O x aqui no caso, pelo período 15 e aqui pelo período 16. Cheguei aos resultados de projeção das tendências, né, período 15 e 16, e aí eu vou então multiplicar este valor pelo respectivo índice daquele período. E com isso, então, eu tenho agora um valor aqui que consegue, que leva em consideração a projeção da tendência e também a informação sobre a sazonalidade naquele período, né? Mais à frente, como eu disse, vocês vão aprender a calcular esses índices. Antes de terminarmos, eu quero só trabalhar um exemplo com vocês, outros virão, né, mais à frente, mas por hora, né, vamos lá. Os dados abaixo demonstram o comportamento das vendas da empresa de ar-condicionado Coolman, desde sua criação há 5 anos. Então, temos aqui uma série muito extensa, vocês estão vendo, são apenas 5 períodos. Vamos considerar então esse como volume de vendas em cada um dos anos. Queremos fazer uma projeção de vendas para o ano 6
E aí, vamos considerar aqui essa informação que o gerente de vendas previu antes dos negócios iniciarem que as vendas do seu primeiro ano seriam equivalentes a 410 unidades. Fazendo uma análise de mercado com concorrentes, tentando reconhecer aqui de alguma forma qual seria a previsão para o primeiro ano de funcionamento da empresa, ele chegou a 410 unidades. Bom, então aqui o autor desse exemplo, ele nos pede, primeiro, para nós utilizarmos o ajustamento exponencial com alfa 30%, desenvolver as previsões para os anos 2 a 6. Depois nós vamos utilizar um modelo de previsão com médias móveis de 3 anos para prever as vendas para o período 6. E depois nós vamos utilizar o modelo da regressão. Então, portanto, aplicaríamos aqui para responder essa primeira questão e essa terceira aqui, essas fórmulas, né? Então vamos lá. Utilizando o ajustamento exponencial com alfa 30%, desenvolvendo previsões para os anos 2 a 6. Então, a previsão para o período 2, ela será equivalente a, ou ela foi, né? Equivalente a aquela previsão que foi feita para o primeiro período, 410 unidades, acrescida de um determinado erro, um determinado quantum deste erro que nós cometemos no período 1. Qual foi a demanda no período 1? De fato, foram 450 unidades vendidas e a nossa previsão era de 410. Portanto, temos aqui um erro positivo e aí eu tenho a minha previsão sendo ajustada aqui, como vocês estão vendo, para cima. Tá? Para o período 3, eu tenho, pelo modelo de ajustamento simples, eu tenho então a previsão do período anterior, 422 unidades, acrescida de um quantum do erro cometido no período 2. No período 2, a demanda real foi de 495 unidades vendidas e essa teria sido a nossa previsão, de 422. Portanto, a projeção do período 3 foi esta. E assim sucessivamente. Aí chegamos a responder então a primeira questão, qual que seria a previsão para o período 6? Ora, a previsão para o período 6 é a previsão do período 5, acrescida do erro, 30% do erro. O que então a projeção é para 521 unidades, né? Ou 522 unidades. O autor nos pede também agora para calcularmos a previsão do período 6, levando em conta um outro modelo de médias móveis para n igual a 3. É muito simples, não é nem uma média ponderada. A única coisa que nós vamos fazer aqui, então, é para o período 4, eu vou levar em consideração a média desses 3 valores. Chego, então, à previsão para o período 4. A previsão para o período 5, eu me desvencilho do dado mais antigo e incorporo o dado mais recente. Faço aqui o cálculo de previsão para o período 5. E para o período 6, a mesma coisa. Eu me desvencilho do dado mais antigo e incorporo o dado mais recente. Faço aqui o cálculo da nova média e chego, então, a nossa previsão para o período 6. Bem, pessoal, o autor também desse exemplo nos pede para fazer um cálculo da previsão do período 6 utilizando o modelo da regressão linear. Então vejam, eu tenho aqui nesta coluna a informação da nossa variável independente, explanatória, preditora, né, x. Aqui os dados relativos a y, ou seja, no primeiro período este foi o volume de vendas, no segundo período este foi o volume de vendas e assim por diante. Temos aqui a somatória de x, a somatória de y. Temos aqui os quadrados de x, de todo x, e aqui a somatória desses quadrados. E aqui os produtos de xy e a somatória desses produtos. Vamos, então, calcular o coeficiente angular. Essa é a fórmula do coeficiente angular, ou seja, eu tenho que somar os produtos de xy, então eu faço a somatória desses valores, menos n, que é o número de observações, foram 5 observações, multiplicado pela média de x, ou seja, 15 dividido
por 5, vezes a média de y, 2.610 unidades dividido por 5, sobre a somatória dos quadrados de x, 55, menos n, vezes a média de x ao quadrado. Chego então ao coeficiente angular, calculei aqui o intercepto. A partir do cálculo do coeficiente angular, eu consegui calcular aqui o intercepto e tenho então a equação da minha reta. A projeção será então para o período 6 eu tenho aqui 421,20 unidades, mais o meu coeficiente angular sendo multiplicado por x ou por t aqui, informando que para o período 6 é provável uma venda de aproximadamente 623 unidades. Então, agora eu tenho aqui a seguinte situação, quer dizer, o modelo de ajustamento exponencial simples, também conhecido como modelo de alisamento, nos deu essa informação, a previsão para o período 6 de aproximadamente 522 unidades. O modelo da média móvel simples para n igual a 3 nos deu essa outra informação, já distinta, né? E o modelo de regressão me indicou um valor bastante superior àqueles dois outros, né? No caso, a projeção de tendência indica uma venda possível aqui no período 6 de 623 unidades. Poderíamos perguntar, bom, mas qual o melhor modelo aqui entre os três? Nós não temos absolutamente nada a fazer aqui neste estágio, a gente não consegue inferir aqui qual que é o modelo mais assertivo e que está produzindo a menor quantidade de erros. O que a gente pode, a partir do reconhecimento dessa configuração aqui dos dados, intuir que o modelo da regressão ele é um modelo que certamente pode ser mais consistente, porque à medida que os períodos passam aqui, como vocês estão vendo, nós temos um crescimento consistente nas vendas. Então, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o modelo de regressão está gerando o resultado mais consistente aqui. Mas mais à frente, quando a gente estiver trabalhando com os índices, né, índices EMQ de erro quadrático, o desvio médio absoluto, a gente vai conseguir ter mais certeza e afirmar que esse modelo está gerando uma quantidade menor de erros ou erros de menor magnitude. Beleza, pessoal? É isso aí, nos vemos na sequência. Tchau!